TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar a juíza da primeira Vara Civil de Lajeado, doutora Débora Guerra Demarque. Satisfação a senhora estar aqui. E eu tenho acompanhado a sua trajetória porque, na verdade, a senhora foi uma juíza muito nova quando começou, e eu me lembro muito bem que, pelo menos nos meus primeiros juros, foi na cidade de Encantado, né? E ali a senhora se potencializou tanto na área criminal como na área civil, e hoje a senhora é condutora da primeira Vara Civil de Lajeado, na qual eu considero a mais complexa, a mais difícil, a mais obrosa e a mais, assim, que eu posso dizer, com maior demanda judicial. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Merria, é uma honra estar aqui, agradeço o convite. E, de fato, o maior volume que nós temos hoje na comarca de Lajeado são nas varas cíveis. As duas varas cíveis, tanto a primeira quanto a segunda, têm hoje aproximadamente 11 mil processos cada uma. Nós dividimos esse trabalho com o Dr. Vitola, que é o pretor, eu e a doutora Carmen, que é a titular da segunda vara cível. E o volume hoje no cível, de um modo geral, no estado, ele é realmente desproporcional, digamos assim. Há uma demanda muito grande e decorrente de vários fatores, né, que a gente até pode verificar depois quais são eles. Um deles é o fenômeno da demanda de massa. Então, hoje, descoberto ou se entendendo que há uma violação a um determinado direito do consumidor, por exemplo, o que o judiciário vê é um número de ações ingressarem a centenas e, às vezes, aos milhares de ações. Essa é uma preocupação que se tem tido, porque, além de nós termos uma vara que, como o senhor disse, trabalharmos numa vara que tem processos bastante complexos, e aqui nós temos na comarca uma característica de ser um polo regional com muitas indústrias, e isso evidentemente traz para o judiciário demandas mais complicadas e mais difíceis de serem tratadas e que exigem do magistrado um estudo às vezes específico só para aquele caso, que demanda bastante tempo. E a par disso a gente tem um fenômeno que a gente chama hoje de demanda de massa, que faz com que a gente acorde de manhã com várias centenas a mais de processo de uma matéria nova, certo? Nós temos, e falando assim do nosso volume, eu tenho pensado muito sobre isso e eu me preocupo muito quanto a essa questão, porque nós temos o nosso pretor aqui, o Dr. Vitola. Hoje ele tem, por exemplo, da minha vara, ele fica com 6 mil processos e eu fico com 4 mil. Claro que os processos que têm um procedimento específico ficam comigo, os processos que têm valores mais elevados ficam comigo, os outros, as demandas de massa praticamente hoje eu não tenho, mas a gente sabe, tanto eu quanto a doutora Carmen, que o Dr. Vitória já implementou o tempo para aposentadoria, e uma vez que ele peça aposentadoria, todos esses processos ficarão para o juiz titular da vara. Comigo e com a doutora Carmen. Doutora, eu tenho uma dificuldade muito no cível, até na questão de interpretação, porque parece que quem atua no crime as coisas são mais claras e mais objetivas. E eu acho que o advogado civilista e as pessoas que trabalham no cível são muito mais acuradas e muito mais atentas a certas coisas. Mas eu tenho visto que Lajeado cresceu muito. Né, cresceu muito e, via de regra, assim como Teutônia, que é uma cidade que tem muita demanda civil, eu vejo que Lajeado se dinamizou por uma estrutura de contenciosos, de litígios. Tá? Existe mesmo isso aí, Lajeado, em razão do crescimento econômico, existir um aumento de litígios, e aí eu gostaria que uma informação, que tipo de litígios entrou mais em Lajeado? Cobranças, ações de dano, o que mais hoje perdura em razão desse crescimento estrutural de Lajeado? Certo. Esse fenômeno de judicialização dos direitos, ele tem acontecido de modo geral em todo o nosso país e principalmente no nosso estado, que é o estado que mais demanda. É o que eu disse antes, é um fenômeno, a gente tem vários fatores que contribuem para isso. Uma é a demanda de massa. Então, hoje,
se descobrir que tem alguma, ou se acreditar que há alguma violação do direito, praticamente uma boa parcela da população ingressará com essa ação. Essa é uma demanda específica, doutor Merria, que tem aqui em Lajeado, mas que tem em outras comarcas também, certo? Aqui em Lajeado, o que eu acho, porque eu vim de Encantada e eu já trabalhei em Encruzilhada do Sul, o que parece mais complexo para mim, na minha jurisdição, são essas questões específicas, certo? Então eu tenho várias dissoluções de sociedade, eu tenho, e com toda, digamos assim, com tudo que isso representa, porque quando a gente tem uma dissolução de sociedade, por exemplo, a gente não tem só aquele único conflito. Excepcionalmente a gente tem aquele único conflito. Por quê? Porque a empresa continua funcionando naturalmente. E é o que? Às vezes há uma divergência entre os sócios. E aí isso reflete quase que diariamente no judiciário. Porque aí é uma assembleia ou é algum ato que foi praticado e que aquele sócio que está discutindo ou que está postulando a dissolução da sociedade não concorda e entra com uma nova ação. Então essa é uma peculiaridade que eu encontrei aqui em Lajeado, que eu não vi, por exemplo, em Encantado, que também é uma cidade bastante industrializada. E, bom, em Encruzilhada do Sul, então, o perfil era diferente. Nós temos também, doutor, enfrentado um problema, que eu acho que não vai ter solução assim a curto prazo, que a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul tem tido um problema há vários anos no pagamento dos precatórios. Então, o que isso faz? Isso faz com que nós tenhamos ações judiciais de cada um dos direitos que se entende violado. Então, aquele servidor público hoje, uma professora, em média deve ter 5 ou 6 ações judiciais. Por quê? Porque ela não pode acumular os direitos que ela entende violado. Sob pena de, chegando a um valor X, ter que renunciar ao excedente para que ela possa receber só o valor menor. Por quê? Porque se ela esperar o valor maior, ela não tem uma previsão de receber. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem mais essa questão, que a gente tem uma demanda de massa de consumidor, que é algo que acontece assim em geral, e a gente tem essas demandas dos servidores, que no Rio Grande do Sul é muito forte. Por exemplo, vamos pegar o piso salarial agora. Praticamente todos os professores que se enquadravam, ingressaram com uma ação postulando o piso nacional. Eles não entraram por autor, eles entraram por matrícula. Para quê? Para que se chegue lá no momento e consiga receber pela requisição de pequeno valor. Então, isso incha muito o sistema, né? Essas 11 mil ações que nós temos, muitas delas são em virtude dessa questão. De que, olha, o servidor descobre lá que ele tem 3 ou 4 ações judiciais que ele pode ingressar, que ele poderia ingressar numa única, mas ele vai ingressar com as 3 ações ou com as 4 ações para evitar que bata no teto lá da requisição de pequeno valor e aí tem que abrir mão desse dinheiro. E essa complexidade de análise de cada ação, eu vejo assim na condição de militante do direito e vejo que muitas vezes as ações são quase iguais, mas as decisões por hora se tornam totalmente diferentes, né? Essa demanda que, pelo que a senhora me diz, ela teve um aumento muito grande na sua vara. E já existe mais jurisprudência formada por parte da senhora ou cada caso tem que ser estudado, analisado ou já tem uma orientação mesmo para outros julgamentos no TJ? Como é que a senhora vê isso aí? O que acontece hoje, doutor Merria? É como eu disse para o senhor, esse fenômeno da demanda de massa, a gente acorda num dia com centenas de ações. Então não há julgamento nenhum ainda. Não são a maioria dessas ações, dessas demandas que provocam esse número grande de ações judiciais, elas acontecem de forma muito rápida e, claro, elas iniciam no primeiro grau. O que o tribunal tem feito para dar conta dessa demanda, porque isso não é um fenômeno de Lajeado, não é de Teutônia, não é de Encantado, é do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nas ações do piso salarial. O que se fez? Se suspendeu, houve uma decisão que determinou a suspensão das ações judiciais em andamento, ingressaram com uma ação civil pública, eu não me lembro quem foi o autor dessa ação civil pública, e vai se aguardar a decisão daquela ação civil pública. Uma vez que essa ação civil pública decida que ela... Porque essa questão é uma questão que vai ter que ir ao Supremo, né? A questão do piso. Aí depois, sim, se continuam com as ações. Isso foi feito em várias ações já. O plano Bresser e Verão, lembra? Esse foi um outro que deu para nós, assim, que fez com que se ingressasse com muitas ações. Foram milhares de ações.
E aí o que aconteceu? Também se fez isso. Esse foi o primeiro projeto piloto. Suspende tudo, vamos ver qual é a decisão e depois a gente só liquida nas ações individuais. Isso é uma das formas que o judiciário tem feito para dar conta disso, porque como são ações novas, não há ainda uma jurisprudência, modo geral, né? Essas ações assim que tem um grande número. E o restante, assim, ó, doutor Merria, como tudo no direito, a gente tem questões que nós temos muita divergência jurisprudencial. Tem questões que a gente não tem divergência jurisprudencial, o que torna, e isso, na verdade, isso é uma coisa boa. Quando nós não temos muita divergência jurisprudencial, as coisas parece que as coisas vão para os seus lugares, né? Então, assim, coisas que já foram muito discutidas, mas que pacificou o entendimento que tem que ser discutidas, né? Porque quando também a gente tem algo muito pacífico, daqui a pouco não pode não ser um sinal tão bom também, né? Mas quando já houve uma discussão em que já se decidiu, aquilo ali sedimentou um entendimento, parece que aquilo ali é um meio de pacificação social. Então, isso eu acho que sim. Acho que quando tem a jurisprudência pacífica, a gente fica mais tranquilo. Só para explicar aos nossos telespectadores, a jurisprudência são aqueles vários julgados que os juízes chegam para um denominador comum que todos seguem aquela regra, né? Tirei um costume de julgamento, né? Então o juiz às vezes é orientado nesse sentido, o advogado é orientado nesse sentido. Porém, como a senhora falou, ele serve muitas vezes para orientação. O juiz pode às vezes divergir, mas se torna mais seguro o juiz quando tem decisões de segundo grau, telespectadores, é que eles vão aos tribunais, Tribunal de Justiça, STJ e Supremo. Daí, digamos assim, existe um certo conforto para aquele que vai julgar aqui em Lajeado. Seria isso aí, né, doutora? Mais ou menos isso. Eu digo isso aí, doutora, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas quem está do outro lado na telinha, eles não sabem o que é jurisprudência, não sabem isso aí. É que quando há essas decisões reiteradas do tribunal, e há, por exemplo, a gente tem o STJ ele é o responsável pela interpretação da legislação federal. Quando ele diz que determinado artigo quer dizer isso, e o tribunal concorda que determinado artigo quer dizer isso, e aí se chega a um consenso quanto a isso, as coisas, claro, que acabam sendo mais tranquilas. Isso, compreendido. Nem sempre, no caso concreto, aquela solução vai ser adequada. Claro que o juiz sempre vai olhar o caso concreto. Porque aí também, o que nós temos na Justiça Comum? Nós temos na Justiça Comum, aí tirando essas demandas que eu falei para o senhor, nós temos a Justiça do caso concreto. Todas aquelas situações que aconteceram ao longo da nossa vida e que, na verdade, não foram como deveriam ser, acabam na Justiça Comum. Então, quando eu me envolvo num acidente de trânsito, quando eu tenho um nome indevidamente inscrito no SPC, quando falece alguém da minha família e eu não chego a um consenso, então eu vou ingressar com inventário. Então, essas situações do dia a dia, quando alguém invade uma terra minha, ou eu invado uma terra de alguém, ou um despejo, essas situações do cotidiano, todas elas param aonde? No cível, na Justiça Comum. Então, a Justiça Comum, ela é a justiça do caso concreto. Talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade em estabelecer uma jurisprudência como a gente tem em outros ramos do direito. Porque o caso concreto, ele dificilmente é o mesmo. O senhor entende? Uhum. Então, nessas matérias, fugindo daquelas demandas de massa, questão de servidores, que a gente tem praticamente sempre a mesma situação, essas outras a gente tem que realmente olhar qual que é aquela situação, para se poder fazer justiça no caso concreto. Doutora, e bem explicado isso aí, até porque nesse momento em que eu procuro ser o mais leigo possível. Lajeado hoje, né? A gente vê assim que é uma cidade rica, percebo que é uma cidade rica, né? E essa questão do caso concreto e os seus problemas, a senhora com tanto processo e o doutor Pretor com tanto processo, como é que é feita essa análise? Assim, a análise é feita durante a audiência, a análise é feita a senhora se retirando um pouco do processo, analisando a fundo. Como é que a senhora faz isso aí? Porque o que sempre eu vejo, e eu sou um crítico do judiciário quando ele erra, mas com a senhora eu nunca tive uma sentença errada, mesmo que tenha sido às vezes contra a minha banca, tá, e tal, porque a gente considera que é justa. E a gente, claro, vai recorrer todos os remédios jurídicos em grau de recurso. Mas nunca vi um erro. Eu sempre me pergunto, e essa vara, a primeira vara civil, essencialmente, é uma vara com muito processo, né? Como é que a senhora faz essa interação com demandas tão grandes, e às vezes
às vezes é uma junta de boi, ou às vezes é um lote de pimenta que a gente discute. Como é que a senhora faz essa análise assim, mental para tentar fazer esse julgamento? Certo. Assim, primeiro que se for um boi ou se for a boiada... Ainda não é da jurisdição da senhora. Não, o que eu quero dizer assim, se for um boi ou se for uma boiada, para a pessoa que tem o boi ou a boiada, aquele processo tem a mesma importância. Certo. Então o judiciário tem que ter esse olhar, que aquele talvez seja o processo da vida da pessoa. Com certeza. E talvez para alguém perder um boi é pior do que perder uma boiada, dependendo da sua situação econômica. Então eu acho que isso o juiz tem que ficar atento, né? O juiz tem que gostar de gente, tem que se preocupar com gente, senão nunca vai ser um bom juiz, penso eu isso. Então assim, o que eu faço, doutor Mejia? Eu vou olhando o processo, por exemplo, um processo de conhecimento, eu vou olhando a inicial, depois eu olho a contestação. Claro que eu vou parar e estudar o processo, provavelmente antes da audiência. Quando for dar a sentença, sempre eu vou ler o processo. Eu vou olhar, eu vou refletir. Há processos em que a gente decide de forma tranquila. E há aquele processo que exige da gente um pouco mais de tempo. Aliás, a jurisdição, às vezes, precisa um pouco mais de tempo. Nem toda justiça rápida vai ser boa. Com certeza. Claro que assim, é muito ruim, é muito angustiante a gente ver que os processos demoram. Mas, às vezes, a demora é uma coisa boa. Excepcionalmente. Por regra geral, ela não deveria acontecer. Mas é feito assim, doutor Mejia. Quando eu me angustio, quando eu vejo que não estou pronta ainda para julgar aquele processo, eu deixo ele, eu reflito mais sobre ele, eu volto, eu leio e ela vai chegar. A decisão certa, claro, no meu entendimento, vai chegar. Não, mas eu acho que às vezes a leitura, o tempo é fundamental para a compreensão das coisas. Às vezes a gente tem que amadurecer melhor, isso a gente tem que dar. Esse tempo do processo tem que ser dado. Doutora, e de um outro viés eu vejo assim que nós estamos cada dia entre em Lajeado vários profissionais do direito, vários advogados, acho que entra uma centena, né? E eu tenho visto assim muita... Eu não vou dizer o termo assim, aberrações jurídicas, não diria isso, que eu estaria ofendendo meus colegas, mas eu vejo muito instrumento processual, peças feitas, demandas que são completamente ilusórias, né? Que tu vê que não vão chegar a lugar nenhum. Né? Então cria-se uma ilusão jurídica, pelo menos eu tenho visto assim, eu na condição de advogado de certos colegas, não é todos, eu acho que até a experiência vai mudar o foco deles. Hoje na vara civil existe esse tipo de processo assim, ou são poucos, ou é ilação desse que lhe questiona assim? Isso é uma questão muito delicada, porque às vezes o que um pode entender como como chamam por aí, aventura jurídica, outros podem entender que não, que deve se tentar daquela forma e que um dia vai se chegar ao entendimento que aquilo ali realmente é devido. O que me preocupa, assim, doutor Mejia, até isso não tem muito aqui em Lajeado, e se tiver, assim, vai ser muita exceção mesmo, não é a regra. O que me preocupa um pouco é a incapacidade, parece, das pessoas de administrarem, às vezes, alguns problemas relativamente simples. As pessoas parece que não conversam mais. Como eu vou lhe explicar isso? Às vezes, por exemplo, assim, eu chego numa audiência e digo, e aí, já tentaram a conciliação? Tentaram o acordo? Não, a gente não conversou ainda. Então, às vezes, mas isso não é o advogado, o senhor entende? Eu digo assim, a sociedade, nós como sociedade. Porque antes a gente conseguia, parece que há um tempo atrás, se conseguia resolver os problemas de algumas outras formas também, que não são ruins. Eu não preciso que um juiz me diga que eu tenho aquele dever para eu cumprir aquilo ali. Às vezes eu posso entender que eu tenho esse dever e eu faço espontaneamente. E é isso que a gente vê às vezes, das pessoas mesmo. Não dos advogados, mas das pessoas, essa incapacidade de... Não, eu nem quero conversar. Não, agora que eu entrei com a ação, então agora vamos tocar até o final. Não, mas vamos tentar. Na verdade, toda ação ela tem um conflito, vamos tentar resolver o conflito. Não, eu quero que a senhora diga. Como se sempre o juiz fosse dar uma solução melhor do que as partes conversando entre elas para um determinado problema. Isso aí é que eu fiz uma advocacia civil
quando eu era jovem, e muitas vezes eu me lembro que naquela tentativa de conciliação, a gente não conhecia as partes. E quando as partes se vinham, nós, operadores de direito, estávamos juntos, parece que a coisa fluía, né? Mas aí vem aquela questão do juiz, doutora, que é muito importante a figura do juiz no judiciário que queira solucionar a coisa. Não para afastar do julgamento, que não é esse o caso, mas de repente uma palavra, né, de ordem, de uma luz de justiça, as partes chegam a chegar a um acordo. E por que eu fiz essa reflexão dos jovens que estão chegando aí, dos advogados nossos? Porque acabou aquela cidade do interior, nós somos uma cidade grande, e muitas vezes eu nem conheço quem é outro advogado. E muitas vezes os advogados, operadores que vão entrar com litígio que é necessário, justo, mas às vezes entendo eu, que às vezes uma conciliação, né, e um acordo é muito melhor que uma grande demanda. Eu tenho essa primazia, me aprendi com os antigos e isso se leva até hoje. E aí entra a figura do judiciário. Por isso que a senhora falou é muito importante, né, que de repente as partes se vendo e tendo o juiz, como diz, olha, aqui é o momento de nós vamos tentar fregar um acordo. Isso na sua vara acontece muito, porque tem juiz que eu não digo que seja errado, não. O artigo, que eu não sei o artigo de cor, que diz aberto a audiência, tentativa de conciliação e depois prepare-se para a instrução. Ali é um momento muito importante. Na verdade, o que acontece assim, hoje a grande demanda que a gente tem são de ações de matéria de direito. Então, as matérias de direito, a gente não faz mais audiência. Claro. Até porque, assim, o nosso volume exige que a gente racionalize o tempo. Né? Então, nem sempre é possível fazer audiência de conciliação. Eu, hoje, até o próprio saneamento, que, na verdade, é quando o juiz diz quais são as provas que são pertinentes, essa questão toda, eu tenho feito em gabinete. Por quê? Porque se eu fizer todas as audiências... Não vai ter condições de examinar outras questões. Mas na audiência de instrução, sim, eu sempre tento a conciliação. Eu sempre tento. Quando as partes permitem, se desarmam, a gente vê que aquela solução, para eles, é um alívio. Quando as pessoas conseguem chegar a um acordo, que elas resolvem o problema delas, elas saem de lá muito mais satisfeitas do que com qualquer sentença que o juiz viesse a dar. Claro que nem sempre isso é possível, doutor Mejia. Não estou dizendo que as pessoas são obrigadas, até porque às vezes as teses são tão contraditórias que realmente não tem como chegar a um acordo. Mas, por exemplo, tem acidente de trânsito, nessas ações assim que são aqueles sabores da vida que acontecem, a gente vê que as pessoas saem assim aliviadas quando elas conseguem chegar a um consenso. Claro, porque ninguém gosta de litígio, né, doutora? Ninguém gosta de... poucas pessoas que gostam de estar lá no meio como autor ou como réu, como requerido ou como requerente, a gente vai por necessidade. Mas, doutora, assim para os telespectadores, assim, principalmente aquele que é leigo, que nos assiste no nosso programa, e a senhora falou uma coisa muito certa, num embasamento até ético, assim, dizendo que tem coisas que a gente pode resolver sabendo pelo bom senso. Como é que a senhora recomendaria? Claro, tem os advogados que estão ali é uma justiça privada que tu contrata para fazer o que a parte entende por direito. Mas hoje, para o telespectador, para entrar com uma demanda, né? Que tipo de reflexão a senhora daria recado para o pessoal de Lajeado, Taquari, como vamos pensar para entrar numa demanda? Como é que a senhora faria essa reflexão? Uma pessoa que tem um problema, tem uma dificuldade, qual é a orientação que a senhora daria? A senhora sendo a condutora da Vara Civil de Lajeado, que considera a do Alto Taquari que mais demanda tem e mais complexa, né? Eu acho que essa avaliação, na verdade, cada um sabe. E é muito difícil isso, porque às vezes a gente tem razões psicológicas para uma determinada conduta. Por exemplo, às vezes, alguma ação judicial que a gente diz, não tem cabimento essa ação. Não, mas é o que sobrou para a pessoa. O senhor entende? Então, assim, é muito difícil eu dizer, olha... Só que, assim, a gente tem que tentar... Fosse eu, certo? Fosse um problema meu. Eu tentaria uma solução extrajudicial, primeiro. Claro que eu procuraria um advogado... Quem não tem condições procura a Defensoria Pública, procura o SAJUR, que prestam serviços muito relevantes na nossa comarca, que são pessoas preparadas. Tem condições, contrata um advogado. E aí avalia, vê a possibilidade, porque o que a gente vê é que no momento que a pessoa tem uma ação judicial, isso angustia muito, né? A ação judicial, ela tem um custo para a pessoa. A pessoa não é algo que deixa a maioria das pessoas confortável.
Então, assim, olha, vamos tentar, de repente procura o advogado, vê, olha, será que não dá para tentar entrar em contato com a outra pessoa? Isso é possível, isso não é possível. Quem sabe vamos pedir para o juiz. Eu tenho feito muito isso. Quando os advogados dizem assim no meio do processo, acho que nós temos condições de conciliar, eu marco a audiência de conciliação, não importa qual é o rito processual. Por exemplo, eu faço muita audiência de conciliação na execução fiscal quando é o IPTU, porque geralmente as pessoas moram lá e a gente tem que resolver esse problema. Então a gente faz uma audiência, não tem previsão na lei, não tem. Mas se as pessoas puderem resolver o problema delas, o judiciário também é um meio de pacificação social. Então a gente tem que pensar que as pessoas que conseguem resolver o problema delas também podem viver melhor com isso. E aí, assim, eu tenho feito muito isso, sabe, doutor Mejia? Sentam e conversam. Vamos ver. Se não for possível, decisão judicial. Para isso, nós estamos aqui, para dar a decisão judicial. Agora, se houver a possibilidade de autocomposição, muito melhor. Doutora, e um leigo, né? Contrata um advogado e existe a possibilidade de uma pessoa no meio da audiência, no meio da instrução do processo, e ele chega porque o desgaste psíquico é muito grande. Eu vejo pelos meus clientes, às vezes é 2, 3 anos, o pessoal não quer nem saber mais, né? Ele pode chegar para o seu advogado ou pode chegar para a juíza e dizer, doutora, eu quero tentar fazer uma conciliação. Existe isso? E é isso que eu tenho feito bastante. Quando os advogados dizem, olha, nós queremos uma tentativa de conciliação, eu marco. E às vezes até eu marco quando eu acho que pela natureza da demanda caberia uma tentativa de conciliação. Uhum. Por exemplo, essas ações de dissolução de sociedade. Quando é uma sociedade familiar, antes de qualquer coisa eu marco uma audiência de tentativa de conciliação. Uhum. Porque a gente sabe que aquilo ali é uma coisa que, se conseguirem resolver logo, muito melhor para eles. O que acontece? A parte não pode falar no processo, né? Ela precisa falar no processo. A parte, o autor da ação, o réu da ação, só fala por meio do advogado no cível. Então ele vai ter que procurar o advogado dele e dizer, olha, vamos tentar uma conciliação, vamos pedir para o juiz fazer uma audiência para a gente tentar um acordo. E eu não sei como é que a doutora Carmen e o doutor Vitola têm feito, até o doutor Vitola tem um volume muito maior do que eu e a doutora Carmen de processos, mas eu tenho utilizado esse critério. Quando uma das partes me pede, eu tenho feito a audiência, ou até quando eu vejo que pela natureza é possível se tentar um acordo. Doutora, e essas conciliações, existindo quanto tempo de economia em questão de tempo, né? O que eu vejo que tu fazendo uma tentativa de conciliação, tu reduz o processo quase 2/3. E às vezes mais, porque o cível, ele tem essa questão. Porque o que acontece? O cível, primeiro que dependendo qual que é a matéria, ela chega no STF, chega no STJ. O cível tem os agravos de instrumento, que atrasam bastante o andamento do processo, porque se o tribunal dá efeito suspensivo, tem que parar o processo, esperar. O agravo é um recurso de uma decisão que o juiz dá no curso do processo, né? Que ele não extingue o processo. Ele dá no curso do processo. Aí, dependendo, vai para o tribunal o recurso e o tribunal diz, olha, vamos suspender tudo e vamos ver se isso aqui é pertinente ou não, se isso é adequado, se o juiz errou aqui ou não. Aí para de novo o processo. E começa. E vai. E aí depois a gente ainda tem no cível a fase do cumprimento de sentença. Que também é outro... É outra que demora Doutora, bastante tempo. A senhora vê como a gente falando na primeira vara civil de Lajeado vai longe. Nós vamos falar sobre essas dificuldades no próximo programa. Então, até mais, telespectadores.